Esse é o maior erro que você pode cometer na adoção da IA na sua área comercial. Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Araújo, palestrante, consultor, fundador da mentoria Método Clientar, do canal Papo é Vendas no YouTube, também da Clientar CRM. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da IA nas empresas. O que eu tenho visto, o que eu tenho notado, o que o pessoal tem feito, o que eu tenho percebido que tem feito de legal, de errado, mas infelizmente o pessoal tem mais errado do que acertado. E a gente aqui também está desenvolvendo a nossa IA, a nossa RM, e já estamos testando já 2, 3 meses, então eu quero compartilhar com vocês. Então esse, para mim, é o maior erro na adoção da IA em vendas. É o mesmo erro de sempre, quando surge algo novo, alguma novidade, e todo mundo quer plantar rapidamente. É o mesmo erro desde meus tempos de garoto, que eu ouvi falar a primeira vez na vida em reengenharia, lembra? Reengenharia, ISO 9000, qualidade total, sempre tem algo novo que todo mundo acha que é a solução, que todo mundo acha que vai resolver, e acaba implantando da forma errada, não tendo resultado, e acaba jogando tudo fora, inclusive muito dinheiro e tempo. Que erro é esse, Paulo? Vamos lá. Antes de você pensar em adotar na sua empresa, você precisa arrumar a bagunça que já existia antes da IA chegar. Então não adianta nada você colocar IA e você não tem um perfil de cliente ideal definido. Você tem um playbook, que eu brinco, né? Chama sigla pelota, ou seja, cada um faz do seu jeito. Ah, vendedor bom, né? Aquele que nasce um bom vendedor. Sabe, você não tem as regras, rotinas bem definidas. O conhecimento comercial ainda está muito preso na cabeça do dono ou dos vendedores mais antigos. Então não adianta nada você implantar a IA achando, ai, a IA vai substituir o vendedor. A IA vai substituir o meu SDR, vai ser muito melhor. Se você não tem nada definido, ela não vai ser muito melhor, ela vai ser muito pior. Eu canso de receber mensagem de IA de empresa, por exemplo, fora do horário comercial. Aliás, nesse último final de semana, para vocês terem uma ideia, eu deixo meu celular ligado, porque meu filho sai, né? Eu fico com o celular ligadinho lá ao lado da cama. Vai acontecer alguma coisa, né? Tem que deixar o celular ligado. Ninguém mais usa telefone fixo, apesar de ter em casa ainda, e toca lá aquela barulhinha, aquela mensagem. Sabe aquela mensagenzinha chegando? Né? Eu deixo o somzinho um pouquinho alto, porque eu tenho medo de não acordar, ok? Fui lá ver, promoção, olha, tá chegando o Dia dos Pais, vai até o shopping tal, você tem lá um desconto. Quer dizer, não é assim que funciona. Te irrita muito mais do que você pensar em aproveitar aquela mensagem. Então, a IA ainda ela é muito mal definida. Por quê? Porque as empresas acham que todo mundo compra o seu produto, que pode disparar para todo mundo. Não. A primeira coisa, antes de implantar a IA para atender o cliente, para fazer o pré-atendimento, e já vou adiantando que a IA hoje funciona muito bem para o pré-atendimento, quando o cliente começa a fazer algumas perguntas, o ideal já é passar para um vendedor, um ser humano mesmo, tá? É justamente isso. Aí perde-se tempo com o perfil de clientes que não são os ideais, você não tem uma rotina bem definida, tá tudo na cabeça do dono, e aí ela fica lá jogada aos ventos, falando um monte de bobagem, e ainda por cima a tua empresa fica com fama de quem atende mal, ok? Então o errinho da IA é o mesmo erro com que a gente faz quando o vendedor é novo. Quando a gente contratava um vendedor antigamente, lembra? Ainda muita empresa faz isso, tá? Mas vamos pensar mais antigamente, apesar de acontecer ainda hoje. Você contratava o cara e soltava ele sem contexto. Treinamento em quê? Somente em produto. Treinava no produto e vai com Deus, tá? E aí acontecia o quê? Você esperava o cara performasse. Ah, se não vender bem 3 meses, 6 meses, vamos mandar embora. E o turnover sempre foi alto na área de vendas. 6 a 12 meses, trocava um monte de gente. Porque, é difícil encontrar vendedor bom no mercado. É difícil pessoas que querem trabalhar na área comercial. Não é que é difícil. A pessoa é mal treinada, só é treinada em produto, não é treinada em perfil do cliente, não é treinada em prospecção, não é treinada em abordagem de vendas, não é treinada como fazer uma proposta de valor. É tudo na base do Deus dará, ela vai buscando, aprendendo com os outros, não tem nada definido, e é claro que o desempenho demora para acontecer. Bons vendedores, eles são desenvolvidos. Isso demanda tempo, esforço e feedback, avaliação constante. Mesmíssima coisa com a IA. Pensa que a IA é um vendedor novo que você está contratando. O que você tem que fazer? Você tem que treinar ela. Você não pode soltar sem contexto nenhum, colocar um contexto muito basicão. Vai só prejudicar o atendimento, vai só assustar o cliente. Aí você espera que a IA performa. E não vai performar. Por quê? Vai falar um monte de besteira, fazer um monte de besteira. Vai perder um tempão com o cliente que não é ideal. Às vezes o cliente é ideal, vai ser repetitiva. Então, imagine que a tua IA é aquele vendedor novo que você acabou de contratar, necessita de treinamento, necessita de contexto, necessita de um certo tempo para fazer a coisa realmente funcionar. É a mesmíssima coisa quando você tivesse contratado um novo vendedor. E a IA, ela não opera no caos. Ela lida com dados, ela é treinada, mas alucina também. Pra vocês terem uma ideia, outro dia, a nossa IA aqui, né, que eu estou usando, que nós estamos desenvolvendo,
E agora está fazendo KPI oficial da Meta, porque a gente tentou não usar, porque as mensagens que a gente manda é mais para clientes que já nos conhecem, seja ele ativo e inativo Profit. Mas uma das nossas premissas de fazer a nossa IA conversar com esses clientes de forma ativa é ele já ter tido um contato com algum vendedor nosso. Senão não adianta, o cara começa a bloquear você lá, não conheço, começa a bloquear no WhatsApp. Aí, a IA mandou uma mensagem, né, para o cliente, oh, tudo bem, né? Faz algum tempo que a gente não se fala. E esse cliente, né, é um cliente próximo, uma prospecção, que trabalha com brindes. Aí apareceu aquela mensagem automática, né? Olá, desejo fazer orçamento de brindes, né? O que você gostaria, caneta, não sei o quê. Aí ela respondeu, sim, desejo, faça para mim um orçamento, né, de peças com a nossa logomarca, né? Com que autoridade ela fez isso, né? Eu morri de rir. Falei para o meu analista, ó, já arruma isso aí para não fazer mais isso, né? Ou seja, imaginei a IA pedindo orçamento que a gente nem queria. Por quê? Ainda não está treinada. Então, a gente está treinando com calma, soltando, ó, vai falar só com esse grupo de clientes aqui, manda para 100, vamos ver o que acontece, para, analisamos, tira o relatório todo dia, vê o que ela está falando, e aí vai melhorando, vai melhorando, melhorando, já melhorou um monte. Mas ela alucinava direto, sabe? A IA mandava mensagem, alguém respondia só assim, bom dia, e demorava para dar continuidade. Daqui a pouco a minha IA respondia, né? Olha, eu sei que é um bom dia, tá? Mas eu precisava de uma resposta logo. A gente não pediu para falar isso, precisava de uma resposta logo. Resposta do quê? Sabe algumas frases que alucinava? Aí vai arrumando, que vai arrumando. Então, ela não faz milagre onde não existe processo. A gente vai arrumando os processos, arrumando. Você pode falar isso, não pode falar assim. Tal situação, somente no horário comercial, somente isso, aquele outro. E assim a gente foi ajeitando. Hoje está 1000 vezes melhor do que há 2 meses atrás. Agora, com a Meta, então, vai ficar super boa, porque a gente vai poder mandar mensagens, né, dentro da API oficial. Mas a questão é, não pode simplesmente soltar e não analisar. Todo santo dia, eu e o analista olhávamos, pegamos também, convidamos 2, 3 clientes para testar com a gente, né? Tinha lá a nossa, mais 2, 3 clientes. Tirava relatório todo dia de todos os clientes, olhava conversa por conversa. Aí foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, tá? Ela deu uma resposta super bonitinha, inclusive, chamou um cliente lá, né, também, desses próximos, que faz tempo que a gente não falava, e falou, o senhor tal, infelizmente, faleceu, não, a empresa não está mais com as suas atividades, né? E ela respondeu bem bonitinha, olha, sinto muito, né? Fique tudo bem, alguma coisa desse sentido, ok? Então, só soltar por soltar não dá. Você tem que analisar com calma, porque ela lida com dados, ela necessita ser treinada. Senão, ela vai alucinar. Aí, quando ela alucina, o que acontece? As empresas param, está alucinando demais. Não, tem que analisar para fazer acontecer, especialmente na pequena empresa, ok? Então, o teu agente de IA, de novo, é como um vendedor. Ele precisa de feedback constante. Ele precisa ter esse retorno, porque é esse contexto que faz com que a aprenda a cada vez mais. É com processos bem definidos que a tua IA vai seguir à frente, trazendo bons resultados, trazendo um bom atendimento. E enquanto ela ainda não entende o contexto, não entende direito o que nós fazemos, dá um limite para ela. Olha, quero saber um pouquinho mais. Olha, estou precisando de algo assim. Olha, então quem te atende é o vendedor João. Vou passar a mensagem para o vendedor João. A nossa IA, ela não vende. Ela pergunta se precisa de alguma coisa, mais ou menos nesse sentido. Falou que precisa de alguma coisa, ela manda um WhatsApp para o vendedor. O vendedor vai receber, olha, o João lá falou que está precisando de uma cotação, está precisando de um atendimento. E o vendedor que vai atender. Então, a IA não é para substituir o vendedor, ela precisa ter um processo a seguir. E precisa ter esse ajuste constante, para que depois ela opere perfeitamente. Para que ela opere da forma mais correta possível. Porque em determinado momento, ela vai alucinar. Mas sem esse acompanhamento, sem essa dedicação inicial, esse treinamento, e demanda tempo mesmo. Tem vezes que a gente ficava 2, 3 horas, eu pelo menos, em cima disso. Só olhando, analisando. Agora arruma isso, arruma aquilo. Muda para cá, muda para lá. Para fazer funcionar bem. Então, a implantação da IA nas empresas, o que eu percebo? É a mesmíssima coisa, por exemplo, quando começou o CRM. A nossa empresa CRM tem 15 anos. Quando eu comecei com a Clientar, e os primeiros 5 anos, basicamente, como um cliente só, né? Que a gente foi desenvolvendo para um cliente só, depois fomos para o mercado. Mas quando o CRM começou a se popularizar, o que eu notava? Todo mundo queria, porque aí veio o advento das nuvens, os CRMs ficaram mais baratos, aí instalava o CRM, liberava os acessos. E ninguém usava o potencial. Por quê? Porque a cabeça ainda era só de relatório e cobrança. Representante comercial, lembra antigamente de representante comercial? Se você é representante comercial, você vai lembrar disso. Um pouquinho mais da minha época, né? O que tinha que fazer? Chegava no final de semana, relatório. Escrevia o relatório, ou mandava via fax para o teu gestor, né? Não tinha ainda telefone, WhatsApp, como era hoje. O que fazia? Relatório, preenchia. As empresas tinham lá papelzinho do relatório, e o cara fazia, ou quando voltava de viagem, entregava o relatório junto com as despesas de viagem, não é verdade? Começou o CRM, qual que era a cabeça? Não, é relatório. É um relatório, simplesmente tiraram o papel e é relatório agora no sistema. E não é só relatório, não é só cobrança.
O CRM, ele tem alguns pontos que vai ajudar você a vender melhor, só que você tem que entender a ferramenta. Então, o nosso CRM separa os clientes em próximos, ativos e inativos. Você tem cards de follow-up. Então, você tem que deixar os seus cards mais próximos de zero. Quantos clientes hoje você tem com propostas em aberto que estão a mais de, por exemplo, 7 dias sem interação? Nosso CRM traz isso para você, você que define a quantidade de dias. Se você tem 15 lá, você tem que ligar para os 15, evidentemente, registrar qual foi a interação. Então, isso te ajuda a vender mais. Se o vendedor só olha aquele card e fala, não vou registrar, e olha que tem integração com o WhatsApp, dá para registrar simplesmente a conversa no WhatsApp, inclusive áudio ou arquivos, e não lançar nada, o CRM não processa, ou seja, a informação fica defasada. Então, o CRM não é relatório e cobrança, é uma ferramenta que você tem para traçar novas estratégias comerciais, para você conseguir acompanhar bem a gestão da sua carteira de clientes. E tem gente ali que tem a cabecinha de, é relatório e cobrança, relatório e cobrança. Ele acha assim, eu não sou pago para preencher, eu sou pago para vender. Ele prefere pegar o telefone, ligar feito um louco, sem saber exatamente o que está acontecendo, e dar-lhe chute. E aí o tempo passa, né? Que o tempo é o mais caro dos recursos. Então, a mesma coisa, a IA está nessa fase, todo mundo quer. Todo mundo buscando, todo mundo quer saber como fazer, como não fazer, e contrata. Lembra, pouco tempo atrás também, automação, bolts. Cadê os bolts? Hoje pouca gente tem, né? Clique 1, clique 2, clique 3, clique 1 para financeiro, clique 2 para comercial, clique 3 para assistência técnica. Mesma coisa, CRM sem processo vira planilha cara, vira planilha cara. Aí é a mesma coisa, a ferramenta nunca foi o problema. Seja o CRM, seja a automação, seja a reengenharia, seja a qualidade total, seja o 5S, lembra? 5S? Seri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke, organização, arrumação. Quantas empresas manteram os programas de 5S? E é uma coisa boa, porque hoje ninguém mais faz 5S. Porque normalmente o que falta é a base. A ferramenta nunca é o problema. A estrutura que falta é que é o problema. A vontade de dar continuidade, em fazer aquilo entrar no DNA do vendedor, entrar no sangue da empresa, entrar na cultura da empresa, a vivendo de modismo. Então, se você for implantar IA na sua empresa, a primeira coisa é preparar a base. Se você não preparar a base, não arrumar seus processos, não saber exatamente o que você quer, para quem quer, começar devagar para a coisa ir crescendo, você simplesmente vai colocar uma tecnologia que vai amplificar o que já existe. Se existe bagunça, a IA vai amplificar mais bagunça ainda. É assim que funciona. E a IA é rápida para trazer bagunça para a gente, para transformar o caos. Já vi clientes nossos que começaram com a IA, tiveram que parar. Aí gastam uma grana tal. Por quê? Porque quer dar um passo maior que a perna. Não usa nem o CRM direito e já quer sair no usar o IA. Por quê? Porque acha que, a IA vai substituir o vendedor. A IA vai trazer um atendimento que o vendedor não traz. Muito pelo contrário. A IA não vai ter o conhecimento que o vendedor tem. A IA hoje funciona muito bem, pelo menos onde eu tenho visto nas empresas de pequeno e médio porte, que eu atendo, né? Não vou falar de multinacional, porque eu não atendo multinacionais, não tenho acesso. Estou falando daquelas revendas indústrias que a gente atende, são mais de 200 pelo Brasil, nesse exato momento, são mais de 1.200 usuários do nosso CRM. Eu posso afirmar para você que na maioria dos lugares não tem dado, não tem atendido a expectativa que o cliente espera. Porque a expectativa sempre é, que vai ser melhor que o vendedor. Onde tem atendido bem? Usando ela com o pré-atendimento. E na hora que começa o cliente a interagir, já vem o ser humano e começa a pegar aquele lead mais quente. Isso tem funcionado muito bem, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, arrumar a Clara, arrumar a casa. A nossa IA vai atender quem? Quem é o perfil de cliente que a gente quer que a IA atenda? Quem é o perfil de cliente ideal que a gente quer que a IA já separe e nem dê continuidade? Saber exatamente qual é o perfil de cliente ideal vai ajudar muito. Por quê? Vai chegar o lead mais quente para o teu vendedor. O lead ou o cliente que já existe, né? Seja ele ativo ou inativo. Ninguém vende para todo mundo. Para com essa história. Chego na empresa, quem é teu cliente? Qualquer um pode comprar. Qualquer um pode comprar capinha de celular? Não sei qual é o celular. Qual o tipo de capinha você quer vender mais? Tá? Tem capinha aí, toda personalizada, que você então, aquela capinha personalizada, foto da família, isso, aquilo, outro, emborrachada, barará, 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 150, R$ 200, todo mundo pode? Nem todo mundo pode. Então, tem essa que todo mundo compra o meu produto. Ninguém vende para todo mundo. Não existe isso, tá? Isso é uma grande ilusão em vendas. Documente seu processo. Tá? Como é que são as etapas da venda? Coloca isso no playbook, coloca isso em forma de manual. De novo, não é para robotizar, são pontos, é uma coisa rápida. Não deixe as coisas na memória só do dono, dos melhores vendedores. Porque aí você não consegue fazer com que os vendedores que performam menos, que vendem menos, cheguem ao mesmo nível. Então você vai demorar mais tempo para o vendedor mais novo chegar ao nível do vendedor mais antigo. É claro que o vendedor mais novo vai demorar para chegar ao nível do vendedor antigo, mas às vezes demorar um ano, não pode ser 6 meses, 7 meses. Se você documentar, se você tiver um processo bem definido, esse processo vai evoluindo. Não dá para treinar somente em produto. Você
tem que treinar no comportamento do consumidor, você tem que treinar no CRM, você tem que explicar para que serve. Não é só para encher dados, é para saber usar, transformar em estratégia comercial. Então, o CRM é outra etapa importantíssima na plantação do uso da IA. Por quê? Se você for, por exemplo, usar a IA atrelada ao CRM, que é o nosso caso, tem que ter o histórico. Quanto mais eu tiver os históricos bonitinhos lá dentro, mais a interação é qualitativa. Quanto mais eu tenho certinho os motivos de perda de proposta, não ficar só lançando preço alto, preço alto, preço alto, preço alto, preço alto, preço alto, e realmente investigar, mais a IA vai te ajudar a melhorar a tua argumentação. No CRM está tudo registrado, onde todo mundo acessa, a equipe acessa. A informação gera ação. Informação é poder? Não, informação não é poder. Transformar a informação em ação, sim, é poder. Então, eu preciso ter informação qualitativa para gerar uma ação qualitativa que traga mais resultados. Se a informação é ruim, a ação vai ser ruim. Simples assim. Para com essa história, não dá tempo. Os CRM são pequenos relatos. Não é para você fazer uma redação de vestibular. Então, o teu CRM bem arrumadinho já vai ajudar muito a IA. Inclusive, não só a IA vai te ajudar falando com clientes, abordando clientes, vai ajudar também a criar melhores abordagens de vendas. Para o teu vendedor melhorar o discurso dele junto aos seus clientes. O que muda quando você segue esses passos mais simples? Às vezes demora um pouquinho mais para a IA funcionar bem, demora. Só que a IA, com o tempo, vai virar uma ferramenta poderosíssima. Não só de atendimento ao cliente, não só de venda ao cliente, mas também de treinamento para o teu vendedor. Melhorar a argumentação do teu vendedor, melhorar a avaliação do desempenho do teu vendedor. Não vai se tornar um custo sem retorno, não. Você vai ficar feliz da vida de pagar X mil reais mês. Por quê? Porque ela está trazendo muito mais vendas para você, está qualificando e está melhorando o discurso, a abordagem do teu vendedor. A diferença nunca foi tecnologia, mas a forma e o objetivo com que ela é aplicada no seu negócio. A tecnologia muda de nome, a base não muda. A gente já teve, vamos para vendedor, agora é consultor. Vendedor, tirador de pedido para vendas consultivas. Já teve a fase do CRM, hoje quase todo mundo tem CRM. Já teve a fase de automação, vamos automatizar tudo, lembra? Os bolts. Agora é IA. Quem arruma a casa primeiro não fica de fora da inovação. Ele fica na frente. Ele fica na frente dos seus concorrentes. Ele fica à frente da própria inovação. Porque sempre que vem surgindo algo novo, ele está implantando. Isso quando ele não gera inovação a partir daquela inovação que ele implantou. Então, a nossa IA, por exemplo, no CRM, pelo processo que eu estou passando, a gente está adaptando várias coisas, já colocou um monte de coisa diferente. E já estamos há quase 2 anos implantando. Nos últimos 3 meses começou a rodar para valer. Ficou 1 ano e meio só programando, programando, descobrindo qual é a melhor área para ajudar a gente, como é que é ser, como é que não é ser. Só ali na fase da gestão, de programação, que eu estou usando, agora são os 3 meses. Agora estamos terminando a fase da API oficial da Meta. Olha o tempo que vai. E a gente vai aprendendo e criando novas inovações. Então, é assim que o teu negócio vai prosperar. Não é adotando feito louco. Eu quero a IA porque é moda, eu quero a IA porque a IA é melhor do que o meu vendedor. Às vezes a gente, empresário, né, cansa de vendedor que não desempenha, né, cansa daquele discurso. O sonho do empresário qual seria, né? Que a pessoa entrasse no horário certo, saísse no horário certo e fizesse tudo lindo de morrer, não é verdade? Às vezes a gente cansa do ser humano. Claro, porque o ser humano, ele falha, ele erra, ele tem fadiga, ele questiona. Então, não vai ser uma IA implantada às peças que vai resolver o seu problema. Vai ser uma IA educada, dentro do seu contexto, daquilo que você espera, qual é o seu objetivo em relação ao atendimento junto aos seus clientes. E aí, gostou desse conteúdo? Visite o nosso site pauloaraújo.com.br, visite o nosso site clientarcrm.com.br. Lá você vai encontrar muito conteúdo, bastante conteúdo que vai ajudar você a trabalhar mais e melhor todas essas técnicas de vendas. Aproveite o nosso conteúdo, bora vender mais, sucesso, até a próxima.